Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui na nossa segunda live. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Joyce Viola, sou profissional de educação física. Estou em algumas redes aqui, então às vezes eu vou olhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tá? Para mais gente poder acompanhar aqui a nossa live de hoje, que é sobre tema: eu já faço exercícios e engravidei. Posso continuar? É uma pergunta que sempre chega aqui das mães, com muitas dúvidas, né? Mães que já treinavam, mulheres já ativas e às vezes sim, estavam esperando aí uma gestação, às vezes não, e engravidam, né? E o que fazer nesse momento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês podem compartilhar aí essa live, se conhecer alguém que acha que pode ser importante. Eu vou tentar acompanhar aqui os comentários de vocês, tá bom? E aí, conforme eu for acompanhando aqui, eu vou tentando responder todas vocês. Mesmo assim, às vezes uma pergunta ou outra acaba passando. Se eu não conseguir responder, vocês podem me mandar no particular, que sim, eu vou responder todas as questões que chegarem, tá bom? Respondendo por ordem aí, tá? Então, pra gente iniciar nosso bate-papo aqui, né? Qual que é a primeira orientação para essas mulheres que treinam, que são ativas, às vezes algumas atletas, alunas super treinadas, que engravidam e não sabem exatamente o que fazer, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber a partir do momento que vocês descobrem a gestação, descobrem a gravidez, é importante essa visita ao médico para saber se tá tudo bem. Às vezes vai pedir um exame de ultrassom, mesmo ali com o exame médico a gente já consegue identificar várias coisas e o médico ou a sua médica, né, que está te acompanhando, consegue te orientar sobre algumas coisas. Isso inclui você conversar com o seu médico que eu faço exercício e tá tudo bem se eu continuar, eu posso continuar. Eu costumo dizer para as minhas alunas e orientar vocês que o médico vai te dizer se você pode fazer atividade física, fazer exercício físico, tá? Aproveito para adiantar que a gente não tem nenhum estudo que vai dizer ou que vai indicar que o exercício físico pode ser prejudicial para a mãe ou para o bebê nas primeiras semanas gestacionais ou no primeiro trimestre. Pelo contrário, a gente percebe ótimos ganhos de mulheres que eram ativas e continuaram se exercitando durante o primeiro trimestre, comparado àquelas mulheres que param e não se exercitam, deixam para voltar ao exercício no segundo trimestre e assim por diante. Então, o médico vai te dizer, vai te orientar se você pode se exercitar, se você pode treinar. Isso é importante vocês entenderem, tá? Quem vai dizer o que vai ser feito é o profissional de educação física, que entende aí de treinamento, e o especialista que entende de todas as mudanças corporais, fisiológicas, mecânicas, que acontecem no seu período de gravidez e de pós-parto. Tá certo isso? Combinado? Então, primeira coisa, descobri minha gravidez, vou confirmar se estou mesmo grávida, faço minha visita ao médico, peço a minha autorização para continuar o exercício e se tiver tudo bem, sim, ele vai te orientar, inclusive vai te indicar a prática de exercício e aí então você pode continuar com os seus exercícios ali no primeiro trimestre, nas primeiras semanas, tá? Outra orientação super importante para vocês é você dizer pro médico que está te acompanhando que você vai ter o acompanhamento, que você vai ter a orientação de um profissional, porque assim a chance dele te liberar é muito maior. Porque na prática o que eu percebo, né? O que acaba acontecendo, eu vivi um pouco isso e é o que eu recebo também aqui das alunas e das mães que me acompanham aqui. O que acontece? A equipe médica muitas vezes não autoriza essa prática inicial ali nas primeiras semanas, às vezes pede para esperar um pouquinho, porque não tem segurança do que você vai fazer, né? Então a gente sabe que o exercício é benéfico, que ele vai ajudar. A falta do exercício é ruim,
o exercício errado ou o excesso do exercício também é ruim, tá? Então, às vezes a equipe segura ali um pouquinho vocês por não saber a intensidade que vai ser feito, o que exatamente vai ser feito. Não é para essa equipe ali que está te acompanhando indicar uma prática, uma modalidade, tá? E a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente ou numa outra live, a gente vai poder falar sobre isso depois. Porque o que a gente precisa olhar não é a modalidade. Então, às vezes me chega, né, alunas que falam, o médico me indicou tal coisa. E não é todos os exercícios dessa modalidade especificamente que essa mulher grávida pode fazer, né? E aí eu estendo para pós-parto também. Algumas mulheres no pós-parto também. Então, o médico te orienta assim, você pode ou não pode fazer. E quem vai dizer o que vai ser feito é o profissional de educação física. É importantíssimo vocês saberem isso e terem isso assim com vocês, né, na conversa ali, dizendo que vai ter um acompanhamento, se você vai ter mesmo, né, para então ele te liberar com segurança para a prática de atividade física, de exercício ali, tendo o acompanhamento de um profissional, certo? Eu tô com uma colinha aqui, porque eu tentei colocar as perguntas que chegam aqui de suporte, todas que tem a ver aqui com o tema num bloquinho, para eu não esquecer de responder nada do que vocês me mandaram, tá bom? Vamos lá. Algumas coisas aqui eu já adiantei para vocês. Já adiantei também que a gente não tem, né, nenhum estudo que vai mostrar que o exercício físico essa mãe pode sofrer algum aborto, que pode contribuir de alguma forma negativa para o desenvolvimento do bebê, para o processo ali natural, né, gestacional, que vai acontecer alguma coisa nessas primeiras semanas. Antigamente a gente era comum, né, perceber isso, de que vamos esperar ali as primeiras semanas ou o primeiro trimestre e depois você está liberada, você pode continuar os seus exercícios, tá? A gente já sabe que isso não precisa ser feito, né? E eu acredito, eu acredito que é muito mais negativo, é pior você ter uma mãe que treina, hoje a gente está falando aqui de mulheres que já se exercitam e descobrem a gestação, então é muito pior você ter essa mãe que se exercita, você interromper, deixar ela ali várias semanas, às vezes todo o primeiro trimestre sem a atividade, por achar que pode ter algum problema, e aí só depois, então, no segundo trimestre, ela voltar à prática de exercício. É muito pior do que ela continuar ali os exercícios que ela fazia, tá? Outra coisa importante para a gente ressaltar aqui. A gestante, né, então a mulher que está grávida, e se torna uma gestante ali, praticante de atividade física, de exercício físico, ela precisa de prescrição para o período gestacional e de pós-parto. E isso é muito diferente, tá? Existe uma diferença muito grande de você adaptar uma modalidade para você incluir essa mulher, para que ela participe também, e você prescrever um exercício para um grupo de gestantes ou individualmente para uma gestante. É muito diferente, porque o que a gente percebe na prática a gestante participa de uma modalidade, ela não quer trocar, não vai trocar, muitas vezes não precisa trocar, tá? Você pode continuar ali com a prática que você já fazia. Alguns exercícios não serão feitos. Outras regiões do corpo precisam ser priorizadas nesse período, porque você vai passar ali por transformações importantes, tá? E eu costumo dizer também que quando a gente pensa em mulher grávida e treinamento, a gente não quer mudar o processo natural gestacional, o que vai acontecer, tá? Pelo contrário, com essa mulher, com o cuidado corporal dessa mulher e do bebê, a gente quer criar boas condições para que esse corpo passe bem pelas transformações que vão acontecer e que a gente não quer mudar. Então,
Quem me acompanhou numa outra aula que a gente falou sobre as transformações do corpo, percebeu quanta coisa vai acontecer, né? A gente tem uma alteração ali do centro de massa, que é o nosso ponto de equilíbrio, a gente tem um grande aumento abdominal, com riscos de acontecer ali uma diástase patológica, já na gravidez e também no pós-parto. Aumento mamário, a pelve roda, a pelve muda, né? Ela vai rodar um pouquinho, ela vai cair um pouquinho sobre o fêmur. A gente tem grande acentuação das curvaturas do nosso corpo. Então, são coisas que vão acontecer porque você é gestante, né? E a gente não quer mudar isso. Eu não quero entender o seu corpo como um corpo não gestante. Sim, ele é um corpo gestante, mas que a gente tem condições de dar um ambiente favorável, de dar boas condições para que ele passe por esse período de gravidez e de pós-parto, tá? A continuidade da prática do exercício, estudos mostram isso pra gente, traz benefícios para essa mãe já nas primeiras semanas, né? Eu tô falando aqui muito da mãe, mas entendam como benefícios para o bebê também, né? O nível placentário, por exemplo, de função mesmo, de qualidade placentária que é entregue para esse bebezinho aí que está em transformação, é muito melhor, em questão de qualidade mesmo, do que uma mãe não ativa, né? Do que uma mãe não gestante. Sem contar a prevenção de tantas doenças que a gente tem nesse período. Então, assim, eu costumo ressaltar isso porque não faz sentido você ter uma mãe ativa, às vezes que já treinou por muito tempo, e você interromper esse treinamento porque ela é gestante, né? A gente precisa entender que sim, gestação não é doença, tá? Mas também não é condição saudável. Favorável não é bem a palavra, mas é saudável mesmo de desenvolvimento. Muitas coisas vão ter alteração, muitas coisas vão acontecer e a gente precisa olhar para isso como um grupo especial de treinamento que necessita sim de periodização, de treinamento específico e não adaptação de atividade para você incluir essa mulher, incluir essa mãe, tá bom? Certo? Então aqui coloquei como um ponto de observação, né? Exijam periodização, exijam treinamento, se você participa de uma modalidade, se você participa de um grupo, ou se você tem um professor específico, enfim, exija treinamento para o seu período, né? Porque é importante, você vai passar por transformações, vai precisar muito do exercício, você não precisa parar o seu treinamento desde que você tenha autorização médica para a prática. Sim, existem alguns momentos em que essa mulher não deve fazer o exercício, né? Isso também é tema de uma outra live, a gente pode falar, se vocês acharem que é importante aqui, se tem alguém que não conhece sobre isso, a gente pode falar sobre as contraindicações do exercício no período gestacional, tá? É um tema bem legal, vou até anotar aqui para passar para vocês depois, certo? Então sim, vocês devem continuar. Anotei aqui também que como eu falei anteriormente, né, na minha opinião aqui, de profissional e como mãe também, né, que passou aí por 2 gestações, acho muito pior você interromper uma mulher ativa para ela ter que voltar no 2º trimestre baseado em nada, do que você permitir que ela continue o treinamento para gestante com autorização médica, tá? É uma forma muito segura de você cuidar da saúde dessa mãe e desse bebê, dessa criança, né? A gente sabe que tem doenças aí que, por exemplo, como a obesidade, que pode desencadear outras doenças, não só no período gestacional e de pós-parto, mas algumas vezes por toda a vida, e não só da mãe, mas dessa criança também, tá bom? Muito bem, olha, eu tenho uma coisa importante aqui, que é um estudo de 2012, que foi publicado em 2012 pela Universidade Federal de São Paulo, tá? Muito legal. E as autoras reforçam, vou até colocar exatamente aqui o que elas falaram. Para que o treinamento traga benefícios para mãe e bebê, é fundamental que ele seja realizado de forma contínua, né? Então, mesmo para essa mulher que de repente vai iniciar
o treinamento. Eu digo isso por quê? Porque eu sei que para muitas mulheres, acho que para a maioria de nós, o período gestacional é um período de bastante reflexão e que a gente tenta fazer, ou pelo menos quer fazer, deseja fazer tudo o mais certinho possível, nas melhores condições que a gente possa ter. E para muitas, esse é um momento, às vezes, de primeira experiência com a atividade física da vida, com o exercício físico, né? E isso precisa ser entendido como uma forma de continuidade, né? Não precisa ser só no período gestacional ou só no período de pós-parto, pensando aí nas mães que iniciam a atividade nesse momento, né? E aí quando a gente vai pensar nas mães que já estavam em treinamento, não tem porquê, baseado aí de novo em evidências, você interromper esse treinamento porque ela é gestante, porque ela engravidou, né? É claro, eu estou falando aqui de um grupo de mulheres ativas, de mulheres que treinam, mesmo que seja ainda às vezes poucas vezes na semana, que é diferente de um grupo de atleta, tá bom? E quando eu digo atleta, meninas, eu estou querendo dizer mulheres que vivem da profissão, então que vivem do esporte, que trabalham realmente com isso, tá? Porque o tipo de treinamento para essa mulher, ele vai ser diferente do seu. E a gente precisa considerar que essa mulher tem toda uma equipe, né, por trás dela. Eles têm todo um suporte para poder acompanhar as mudanças fisiológicas, mecânicas que essa mulher está passando. Nessas condições, a gente sim pode intensificar um pouquinho o nível de treinamento, né? Afinal é o trabalho dela, ela não precisa parar dependendo da modalidade. Isso é uma forma muito individual de se responder, mas é importante que vocês entendam que mesmo para essas mulheres que têm esse treinamento um pouco mais intenso, é possível continuar e deve continuar o exercício e a sua atividade ali. Atletas, elas têm um outro suporte que precisa de um acompanhamento presencial, de uma equipe multidisciplinar e que tem ali um suporte técnico diferente para poder oferecer e para poder acompanhar. Isso sim, para a gente garantir a segurança dessa mãe e desse bebê em desenvolvimento. Para as outras gestantes ativas e que iniciam a prática do exercício no momento gestacional ali ou que vão continuar, é a mesma coisa. Você precisa trabalhar numa intensidade leve a moderada. Já estou dando orientações aqui de treino, tá bom? Então, para você, mulher que já está treinando, engravidou, presta atenção. A gente vai precisar cuidar da intensidade desse treinamento, tá bom? Então, você não precisa parar. Vai ter que diminuir a intensidade? Vai. A atleta também? Vai, mas ela tem um outro tipo de acompanhamento. Ela pode ter uma intensidade, continuar esse exercício numa intensidade um pouco maior. Ela tem um outro acompanhamento de suporte. E para vocês, sim, vai diminuir a intensidade. Ai, Joyce, como que eu sei isso, né? Como eu sei o que é intenso, como eu sei que eu vou diminuir a intensidade, a gente pode falar sobre isso também. Então, é importante que vocês entendam que a intensidade do treinamento vai diminuir. E sim, alguns exercícios vão mudar. Por quê? Porque eu preciso considerar algumas regiões do corpo ali, né? A gente vai priorizar algumas regiões que vão sofrer um pouquinho mais com a mudança corporal. Preciso olhar para essa intensidade, preciso olhar quantas vezes você treina por semana, quanto tempo é esse de treino. A orientação que eu dou para vocês é treinamento para mulher gestante. Não vamos falar de atleta agora, que a gente vai poder passar um pouquinho desse limite, mas para vocês é de até 45 minutos de treino total. Joyce, o que é treino total? É aquecimento, é alongamento sendo feito no final, é o treino principal, é a caminhada que você vai fazer, ou é a modalidade que você participa, tá? Tem um outro vídeo, acho que ainda está disponível aqui para vocês, que vocês conseguem acompanhar os exercícios que eu não indico, tá bom? É importante ressaltar, gente, que tem várias linhas de trabalho, né? Enfim, na medicina, na educação física, na fisioterapia, na nutrição e como em qualquer outro trabalho.
Então, os exercícios que vocês vão me ouvir dizer, indicando ou não indicando, é baseado na experiência que eu tenho aqui, na experiência prática, né? Na prática mesmo de execução e de aplicação com as mães, porque uma coisa é você entender do movimento e aí quando você traz isso para a vida real, muitas vezes não funciona por conta da rotina dessa mulher ou por conta do período gestacional que ela tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é baseado mesmo nas evidências que a gente tem nos estudos, nas últimas pesquisas, nas atualizações. E mesmo os estudos e as pesquisas, e eu estou falando isso porque eu participei de uma live semana passada e que isso foi muito criticado, assim, né? Profissionais falando sobre estudos, falando sobre pesquisas que são avaliados 10 gestantes. E aí quando você vai colocar isso, você coloca de uma forma 50% das gestantes não podem ou respondem dessa forma. E assim, ok, isso nos traz um norte, né, de possíveis novas pesquisas, mas isso não é uma realidade absoluta, né? 10 gestantes para um estudo é um número muito pequeno, então traz um norte, mas a gente carece ainda de novos estudos e de novas pesquisas, tá? Então é importante vocês entenderem que a gente precisa basear e conhecer e entender as transformações do corpo durante a gestação, o que está acontecendo no pós-parto, quanto tempo isso demora, como é que isso acontece de uma forma diferente de uma mulher para outra, qual é a ação do movimento, qual é a ação do exercício, para que ele serve e por que eu estou usando. Às vezes eu recebo no suporte fotos, vídeos e eu adoro, tá? É muito bacana. Vocês me mandam e me perguntam assim, isso pode? Eu vi indicação de tal coisa, isso não pode? E muitas vezes eu respondo dessa forma, para que ele foi indicado? Por que ele está sendo indicado? E aí eu já consigo responder de uma forma muito clara, às vezes vocês se respondem, né? Porque às vezes a indicação do exercício ela é colocada como, vamos fazer, tá lá que gestante tem que fazer, mas não sabe nem para que serve. E às vezes a gente usa um exercício que vai te ajudar em alguma coisa e vai te prejudicar muito em outra. Então eu sempre falo para as minhas alunas, é o custo-benefício e essa é a minha função, né, como profissional e como mãe também, né, que passou por 2 gestações aí. Qual é a função desse exercício? Por que a gente está fazendo? Existe algo melhor para ser feito, que vai cuidar só de uma coisa e não vai prejudicar a outra? Né? Então, não é só dizer, faz só 10, ou o grupo está fazendo 30, você faz 15, ou ainda, muitas vezes que eu ouço, a hora que cansar você para, né? Isso não é prescrição para gestante, né? A gente merece, e eu me coloco, né, por ter vivido já essa experiência, vocês merecem uma orientação com fundamento, né, e não de qualquer forma, tá bom? Tá muito calor aqui. Gostei muito do estudo dessas duas autoras que traz o exercício para ser pensado como uma forma contínua, né? Então, se essa é a primeira oportunidade que você está tendo de viver um momento de atividade, enfim, que traz muito benefícios, inclusive estético, né? De autoestima positiva, enfim, de benefícios mesmo para o seu bebê, benefícios para o momento do parto, se você deseja um parto normal, um parto natural, mesmo para as mães que farão a cesárea, os benefícios disso para o pós-parto, para essa mulher que mantém esse corpo em movimento com mobilidade, eu achei importantíssimo essa ideia de continuidade, né? Então, que você não use o exercício só para esse momento e que você não precisa parar, você sim pode continuar, converse com seu médico, explique para o caso aí das mães que já treinavam anteriormente, tá bom? Então é muito esperado que a prática do exercício se estenda aí para o período anterior à gravidez, para o período de gravidez e para o período de pós-parto, tá bom? Não esqueçam disso.
O que mais aqui que eu coloquei para não esquecer que vocês me perguntaram? Sim, ressaltar muito que primeiro então gravidez, visita ao médico, autorização e continuidade com o exercício, tá bom? Outra informação aqui que eu coloquei, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio Americano de Medicina do Esporte traz aí gestantes como orientação, tá bom? Gestantes sem complicações devem fazer exercício de forma moderada. Então, o que eu falei da intensidade, né? Exercício intenso, ele não existe quando a gente pensa em grupo especial de mães grávidas, tá? E eu sei que para vocês, mulheres que já treinavam, é muito difícil essa questão, porque o exercício ele traz uma sensação muito boa e não significa que na gravidez você não vai sentir isso. Mas é que algumas mulheres tinham um treinamento super intenso, então sabe aquela sensação de uau, terminei meu treino, vou tomar um banho, ou vou descansar, ou vou para uma sessão de relaxamento, né? Essa sensação do cansaço, de ter feito um treinamento intenso, ele não vai existir para treinamento na gestação, né? E nem num pós-parto recente, tá? Porque a gente não trabalha com exercício intenso. Sim, exercício intenso, a gente tem estudos também que já mostram isso, ele vai prejudicar oxigenação, nível placentário, vai prejudicar condições favoráveis aí para o bebê, inclusive até momentos de sofrimento fetal, né? Que quando a gente tem uma diminuição significativa da frequência desse bebê ainda ali na barriga, tá bom? A gente conseguiu já fazer essa medição e ter esses dados. Tá bom, Joyce, mais uma vez, o que eu sei que é intenso e que não é intenso. Uma dica você precisa ter condições no momento do treino de falar, né? Então, de se comunicar, de conversar com alguém de forma natural. O que isso significa? Você não pode ter aquela sensação de você ter que puxar o ar para conseguir conversar, ou durante uma caminhada, enfim, uma caminhada simples, de você ter que puxar o ar ali para, olha, espera um pouquinho, né? Sabe essa sensação de falta de oxigenação, por exemplo, de você realmente ter que puxar o ar? Isso não pode acontecer no treinamento de gestante, né? E eu sei que para algumas isso é difícil, porque está acostumada com treinamento intenso, puxar muito peso, às vezes séries, né, muito altas, ou tudo bem, é um outro tipo de treinamento com carga, né, muito pesada, e que dá essa intensidade ao treinamento. Isso não pode acontecer no período de gravidez, meninas, isso é muito sério, tá bom? O exercício ele precisa ser benéfico no momento gestacional e não atrapalhar o seu desenvolvimento aí, ele precisa te ajudar. Então, a minha orientação vamos pensar numa escala de percepção de esforço, tá? Eu dou esse exemplo que fica bem fácil de vocês entenderem. Não sei se já aconteceu com algumas de vocês de, por exemplo, ir ao médico, no hospital, ali, emergência, com dor, e o médico te perguntar, numa escala de 0 a 10, qual é seu nível de dor? E você falar, 5, não, doutor, 9, 10, tá? Entendam dessa forma. A gente vai trazer isso para o esforço no exercício, para a intensidade no exercício, tá? Então, aí eu te pergunto, numa escala de 0 a 10, qual é seu nível de percepção, de esforço? Tá muito pesado? Tá muito leve? Porque muito leve também não é para tá, né? A gente vai trabalhar numa escala de 0 a 10 entre 6 e 7. Isso vai ser pra gente exercício leve e moderado. Treinamento gestacional, exercício e treino leve a moderado, não intenso. A sua escala ali de esforço, ela não pode estar 8, 9, 10, tá? Ela precisa estar entre 6 e 7. Isso significa que tá tudo bem, né? Então não é para você ter aquela sensação de... E não pense que por você não ter essa sensação, que o exercício não tá dando resultado, né? Eu vejo e eu percebo constantemente, acompanho mulheres que se dedicam ali aos exercícios. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de mães que eu acompanho, que são as mães do Guia PMG, que é o Guia Personal Mulher Gestante, que
tem exercícios ali para o cuidado com o corpo, e quando eu estou falando isso eu não estou falando só de estética, mas cuidado da saúde mesmo, cada uma com o seu objetivo principal, né? Mas com cuidado corporal através de exercícios seguros. E eu vejo as mães que não fazem, que não estão no grupo, as mães que se dedicam e a diferença que é, né? Às vezes é difícil você ter essa medição, porque mesmo que seja uma próxima gravidez, ela é diferente, ela acontece de forma diferente, né, de uma para outra. Mas eu consigo entender e perceber a questão de mobilidade, questão funcional, de movimentos básicos, né? Mães do grupo que chegam na última semana se movimentando, trabalhando, se exercitando, enfim, com muita qualidade e saúde, que é o que a gente deseja nesse período, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então a gente tem orientações aí seguras do Colégio Americano, de que sim, é indicado e que vocês devem se exercitar de forma rotineira, né? Então, dentro de um treinamento, durante a gravidez, se tiver tudo bem, se você tiver autorização médica, e no período de pós-parto. Eu posso trazer um outro vídeo aqui, a gente falando sobre as contraindicações, tá? Acho que pode ser legal, vou me organizar para trazer para vocês também sobre as contraindicações, tá bom? Outra coisa que eu anotei aqui importante, que a gente precisa olhar esse exercício como manutenção e prevenção, né? Porque é isso. A área da educação física, o profissional de educação física, ele está disponível aqui para vocês com os exercícios, e aí a gente pensando nesse grupo especial de mães, como forma de manutenção e como forma preventiva de muitas doenças, e para que vocês passem por um período de gravidez e de pós-parto da melhor forma possível, com muita qualidade, tá bom? Então, orientações sobre a intensidade. Para quem entende um pouquinho sobre a frequência cardíaca, a frequência cardíaca máxima, por exemplo, posso voltar e falar também num outro vídeo para vocês, se vocês quiserem me mandem, tá bom? Se achar importante, enfim, se quiser saber mais sobre isso, sobre a frequência, o Colégio Americano vai nos orientar para que vocês mantenham a sua frequência cardíaca máxima durante um treinamento, aí para as mães que treinam um pouquinho mais intenso, entre 55% e 85%, tá? Essa é a zona segura de treinamento. Acima disso, a gente vai pensar nas atletas, que pode chegar a 90%, às vezes passar um pouco de 90%, 95%, mas aí a gente tem que ter um outro acompanhamento, um outro aparato, um outro suporte, uma equipe acompanhando, que não é nosso caso aqui, certo? Então, para vocês que estão me ouvindo, frequência cardíaca máxima de segurança de 55% a 85%. Já chegou perguntas para mim, eu preciso trabalhar até 140, não posso passar de 140? Gente, isso não é real, porque 140 ele vai funcionar diferente para cada mulher, né? Enfim, é uma outra realidade, isso já não se usa há muito tempo, tá bom? A gente tem estudos mais recentes que vão mostrar que a zona de segurança é até 85%, então, ok, vocês podem fazer. Tempo de treinamento, sim, até 45 minutos. Eu acho que é a orientação mais segura que eu posso dar, ou você precisa diminuir aí intensidade, tá bom? Precisa diminuir, certo? Mais uma vez, para as treinadas, eu sei que às vezes é um pouquinho difícil ter que adaptar movimento. Lembre-se, se você é gestante, você não vai adaptar movimento, você vai ter novo treinamento para o período gestacional e para o período de pós-parto. É importante vocês entenderem que nesse período a gente está pensando em prevenção, em manutenção, em cuidado corporal para que você passe bem pelo período de gravidez e que você tenha uma boa recuperação de pós-parto, tá? Barriga sarada, afinar a cintura, perder peso, restrição calórica. Esse tipo de texto, esse tipo de palavreado não existe para mulher gestante, a gente não vai pensar nisso. Mulher grávida tem curvas lindas, mas de uma mulher grávida, tá bom? Eu já recebi mulheres querendo usar cinta no período gestacional, não porque queria cuidar de alguma coisa, né? E eu não sugiro que vocês usem cinta, nem a curva da cintura. Gente, isso não existe, tá bom?
É preciso aceitar as mudanças que o corpo vai passar durante a sua gestação, durante a sua gravidez. E isso não precisa ter dor, né? Não precisa ser através de dor lombar, dor, como vocês falam, no pé da barriga, muita dor na cervical, né? Punho que dói, enfim, todas essas transformações. Corpo em movimento, corpo com mobilidade, passa por isso de uma forma muito melhor do que um corpo que não é usado, né? No sentido de ser funcional, tá bom? Acabando minha água aqui. Não esqueçam, treinamento moderado e seguro, tá? Sem preocupação. Exercitem-se. O exercício vai ajudar demais você, o seu bebê, pro período gestacional, pro momento do parto, independente de qual será a via de parto que o seu filho, a sua filha vai chegar, e pro seu corpo na recuperação do seu pós-parto. Lembrando que esses 6 primeiros meses são importantíssimos para esse cuidado corporal, tá? Outra coisa importante, eu costumo dizer que o período de pós-parto recente, esse período aí em torno de até 6 meses, ele é parte ainda do processo gestacional, pensando corporalmente dessa mãe, tá? Então, muito cuidado, não pense que porque você passou, né, se exercitava, passou bem durante a gravidez, que você está pronta para voltar para uma atividade tradicional no pós-parto. Não está. Você ainda é grupo especial de treinamento, precisa voltar aos poucos. Tem uma outra live que a gente vai falar. Se te ajudado, se você lembrou de alguém que acha que esse conteúdo pode ser importante, ainda dá tempo, né, dessa mulher gestante ter acesso a essa informação. Muitas, infelizmente, não têm. Muitas acabam descobrindo muitas coisas depois. E o momento de gestação é o melhor momento para a gente cuidar de coisas importantes que estão acontecendo. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Eu volto depois com novos vídeos. Estou no Facebook, YouTube, Instagram, Telegram também tem um grupo legal, gratuito, com alguns exercícios básicos que você já pode iniciar aí, principalmente nesse momento, né, que alguns lugares estão fechados para a prática de exercício. Você pode sim fazer na sua casa, pode sim fazer num espaço aberto, com segurança, né, cuidado aí com a temperatura. Escolha um momento adequado para você se exercitar e não pare os exercícios porque você engravidou, tá? Ele vai te ajudar demais. Converse com seu médico, peça autorização, lógico, tenha responsabilidade e segurança aí na sua escolha, e você só pode se exercitar se você tiver autorização para isso, tá bom? Um beijo, meninas, adorei ficar aqui um pouquinho com vocês e até o próximo vídeo. Até mais!